temos a honra de receber aqui no estúdio da TV Direta o Dr. Sansão Ferreira Barreto, que é juiz e diretor do Fórum de Mococa. E a gente vai falar sobre um assunto que está em pauta em todas as mídias, no Brasil e no mundo inteiro, que é o coronavírus. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, boa noite. E conta para mim, o coronavírus chegou na Justiça? De que forma isso está sendo trabalhado? Bem, nós não temos notícia oficiais de que tem alguém dentro do Poder Judiciário contaminado com esse vírus. Porém, como se trata de uma pandemia, né, assim declarada pela Organização Mundial de Saúde, o Tribunal de Justiça vem tomando medidas, né, de restrição de fluxo de pessoas nas unidades judiciárias, atendendo às recomendações do Ministério da Saúde e também da Secretaria Estadual de Saúde, claro, que têm sido veiculadas. Precaução, né? E a gente estava conversando aqui antes da entrevista, o doutor Sansão estava dizendo o seguinte, que a gente sabe disso também, né? As coisas estão mudando, as atitudes, as orientações estão mudando a cada momento. Pode ser que essa entrevista que a gente esteja fazendo agora, amanhã já tenha mais novidades, né, doutor? Exatamente. Diariamente, o Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo tem se reunido e emitido normas, né, provimentos, ajustando, né, o trabalho do Poder Judiciário de acordo com as orientações que vêm sendo veiculadas pelo Ministério da Saúde. Bom, até esse momento que o senhor está me concedendo essa entrevista, o que muda para a comunidade que precisa da justiça, que precisa ir até o fórum? Certo. Hoje foi publicado com o provimento 2545 do Conselho Superior da Magistratura, instituindo um regime de trabalho especial nas unidades judiciárias do Estado inteiro. Certo. Então, esse regime de trabalho especial, ele tem como objetivo diminuir o número de pessoas que trabalham nos cartórios e também o fluxo de pessoas no fórum, justamente para tentar retardar ou impedir o alastramento do vírus na população. Então, por esse provimento, por essa norma que foi publicada hoje, as unidades judiciárias, os fóruns, eles só vão funcionar diariamente das 11 até as 17 horas. Certo. E cada cartório só vai ter 2 pessoas trabalhando ali no cartório fisicamente, os outros funcionários estão dispensados e daqueles que foram dispensados, 2 diariamente estarão trabalhando remotamente. E não haverá audiências nesse período aqui de março, todas as audiências foram suspensas, sejam elas até mesmo de réus presos. Os réus, sem exceção? Sem exceção, todas as audiências foram suspensas, a não ser, né, o provimento excepciona a necessidade de uma audiência para não haver perda de direito, ou um direito que vai decair naquele momento, mas isso é algo muito raro, então, no geral, todas as audiências estão suspensas, sejam cíveis, de família, né, contra a INSS, com réus presos. Nesse período agora, até o final do mês, estão todas suspensas. Então, também não há atendimento no balcão. As pessoas estão proibidas de ingressar no fórum, né? Não há necessidade de ingressar no fórum porque todos os prazos estão suspensos. As pessoas têm condições de fazer acesso aos processos pela via eletrônica, pela internet, né? Pela internet. E, além disso, nos processos físicos, se houver alguma coisa urgente, as informações também poderão ser prestadas por telefone. Claro que o provimento não excepciona a figura dos promotores, dos advogados, que, né, eles podem ter acesso ao fórum, mas nós pedimos a gentileza e a compreensão de que não há, né, até porque os prazos estão suspensos, só medidas urgentes serão tomadas, e mesmo assim pode ser feito por meio de telefone ou e-mail. Então, o objetivo é restringir ao máximo a circulação de pessoas naquele ambiente. Bom, nisso também entra a restrição do sistema prisional como todos. Os que estão presos também, né? Não tem mais, inclusive não tem mais audiência de custódia neste ínterim, né? Por hora, a audiência de custódia, pelo provimento que saiu publicado hoje, ela seria realizada. Mas, como eu estava dizendo, agora há pouco, o senhor já recebeu nova saiu uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça no sentido de que nem mesmo as custódias seriam necessárias, né, nesse período de crise, deixariam de ser realizadas. Mas é claro que o Tribunal de Justiça, né, vai ter acesso a essa recomendação do Conselho Nacional e vai deliberar sobre isso, né, como nós estamos aqui
vinculados ao Tribunal de Justiça. Nós estamos aguardando, né, uma atualização das normas para que haja, de fato, a suspensão das audiências de custódia. Bom, o senhor sabe que num momento assim como esse, tenso, né, existe assim, fake news, muita gente exagerando nas notícias, até inventando. Eu mesmo recebi uma pergunta se é verdade que tinha tido algum problema aqui em Mococa, como no CR. Então, eu queria perguntar para o senhor, pelo que eu li, pelo documento que o senhor me mandou, inclusive, o fato dos presos não poderem vir até aqui, ou aquela saída temporária também ter sido suspensa da Páscoa, é para, de certa forma, protegê-los também, sim, né? Sim, o objetivo de todas essas normas de restrição de fluxo de pessoas é para a proteção da população. Trata-se de um vírus que parece-me, né, pelas informações que temos, de fácil contaminação, e se ele se espraiar pela população, ele pode causar um colapso no sistema de saúde e não haveria leitos suficientes e nem recursos humanos e materiais para atender as pessoas que viessem a adoecer. Então, esse objetivo de todas essas normas de restrição é justamente impedir ou retardar, né, que esse vírus se alastre pela população. Isso é muito importante, porque em que pese haja, né, um grupo etário mais arriscado, que são aqueles maiores de 60 anos ou que têm doenças crônicas, há relatos até mesmo de pessoas jovens, saudáveis e até mesmo crianças que entram numa fase aguda da enfermidade, havendo necessidade até mesmo de intubação. Então, é algo arriscado, então nós devemos todos contribuir, né, na medida do possível, não evitar aglomerações. No caso aqui do Poder Judiciário, estão suspensos todos os prazos, não há necessidade de comparecer ao fórum. Qualquer informação pode ser retirada por meio de telefone ou por meio da internet. O telefone qual seria, doutor? O telefone do fórum mesmo, Isso, né? Tá. Na internet facilmente consegue-se esse telefone, mas, salvo engano, 3656, me esqueci. 4815, daí eles dão uma outra informação dos cartórios que estarão funcionando. Bom, o que o senhor acha, como mocoquense que está, né, residindo na nossa cidade, pelo que o senhor está vendo de noticiários, pelas orientações que o senhor está recebendo, que recado que o senhor acha que poderia dar para a população? O recado é justamente esse, né, o que tem sido passado pelas autoridades. Procurem ficar mais em casa, se possível, evitar aglomerações. Não cumprimentem as pessoas dando as mãos, ou abraçando, ou com um beijo. Né? Nesse momento, nós não sabemos quem está ou quem pode estar contaminado. Então, as pessoas que viajam para grandes centros podem ter tido contato com pessoas que vieram do exterior. Então, mesmo em casa, né, pessoas que têm pessoas mais velhas, evitem o contato direto. Né, usem bastante lavar as mãos e também o álcool em gel e tomem essas medidas de precaução. É o que nós podemos fazer para contribuir com o poder público para impedir o alastramento desse vírus. Porque hoje eu entrevistei a doutora Marilise, que é infectologista, porque existem dois extremos. Tem aqueles que não acreditam em nada, isso é bobagem, é exagero, e tem aqueles que acreditam em tudo que leem, né? Então eu acho que principalmente a gente manter o bom senso, né, doutor? Exatamente, não é bobagem, porque países importantes não estariam tomando medidas mais drásticas que o Brasil. Por exemplo, a Europa está em quarentena, né? Outros países fecharam as fronteiras, estão impedindo a entrada de estrangeiros, de visitantes. Então, veja, e o mundo está tomando essas medidas. Então, me parece que se, né, as pessoas, né, os países importantes estão tomando essas medidas, é porque não se trata de uma gripe como outra qualquer. Né? Deve ser algo mais importante, algo mais perigoso, porque eu nunca vi um país fechar a fronteira por causa de um vírus que causa gripe. É verdade. Então, eu queria agradecer a presença do senhor aqui, dizer que estamos à disposição também, caso o senhor queira divulgar alguma outra orientação, né? E então vamos só ratificar que o fórum não estará funcionando para o público. Não, atualmente, nesse período agora, até o final do mês, só trabalho interno, né, não há audiências, certo. Todas as audiências foram suspensas. Né, e somente casos assim urgentes que serão tratados, mas isso a pessoa pode fazê-lo por meio de advogado, né, que, né, vai tomar as providências por meio eletrônico, entrando com a ação eletronicamente, e aí sim nós temos lá todo dia
uma equipe reduzida, mas que está lá trabalhando, né, para que os processos continuem, né, as medidas urgentes sendo tomadas. Desculpa, eu já estou me despedindo, mas eu queria fazer mais uma pergunta. Você acha que com isso vai atrasar? Porque o nosso sistema judiciário mocoquense está muito bom, né? Proativo, está dinâmico. Você acha que isso pode atrasar ou não? A gente consegue depois resgatar? De fato, haverá, sim, um prejuízo ao andamento dos processos. Certo. Justamente porque nós temos lá uma equipe no cartório, então, basicamente, toda a equipe está sendo dispensada e somente 2 vão ficar por dia, presencialmente. E 2 outros vão trabalhar remotamente. Por que isso? Porque o tribunal, infelizmente, não tem uma capacidade tecnológica de fazer com que todos os serventuários trabalhem de casa. Não tem como um link de acesso para todo mundo. Então, haverá realmente um determinado atraso. Porém, quando se sopesa, né, os valores aí envolvidos, né, vida, andamento, né, dos processos e resguardo da saúde da população, o resguardo da saúde e da vida das pessoas é mais importante, então está se privilegiando esse valor nesse momento. Tá certo. O senhor é um homem de oração, tudo mais, assim, o senhor tem alguma coisa que o senhor diria assim, para acalmar os ânimos das pessoas também? Sim, nós devemos confiar em Deus, né? Tem um texto que diz, esforça-te, tem bom ânimo que eu te ajudo. Então, é um consórcio, nós fazemos a nossa parte, confiando em Deus, e Deus com certeza também pode nos guardar desse mal, né, que tem se alastrado pelo mundo. Tá bom, muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço, fico à disposição.